Vamos lá, pessoal, segunda parte da aula aqui. Então a gente estava falando a respeito do balanço patrimonial, né? E eu expliquei esse ponto aqui para vocês. Então vamos descer um pouco mais aqui. A gente está na página 106, vamos descer um pouquinho mais. E nós vamos começar a analisar um pouquinho o balanço patrimonial da locadora do Péricles e da Camila, tá? Deixa eu só acertar aqui o celular para ficar certinho, pra vocês conseguirem ver direitinho. Então, aqui a gente tem um balanço atualizado naquele devido momento, né? Vamos dizer assim. Aqui nós temos o balanço patrimonial correspondente ao exercício anterior da locadora. Como depois que eles pegaram toda a papelada, organizaram, fizeram os devidos registros, eles chegaram nessa situação aqui. Então vamos lá. Então nós temos um balanço resumido, onde eles tinham de bens e direitos 100 mil reais, onde eles tinham de obrigações 60 mil reais e de patrimônio líquido 40. Relembrando, vamos lá. Bens e direitos 100 mil, isto é o que a organização possui. Equipamentos, móveis, dinheiro, etc. Aqui dentro dos ativos a gente tem todas aquelas contas de balanço patrimonial que vocês aprenderam ano passado. A gente tem banco, caixa, duplicatas a receber, estoque, máquinas e equipamentos, enfim, tudo aquilo que vocês aprenderam ano passado. Nas obrigações, olha lá, isto é o que deve, o que a organização deve, ou seja, que contas são essas? Pagamento de fornecedores, empréstimos no banco, o salário dos funcionários, tudo isso está incluso aqui nas obrigações. E no patrimônio líquido, vamos ver o que ele explica aqui pra gente, é o capital próprio da organização. O que é isso? Aporte dos sócios. O que é o aporte dos sócios? É o dinheiro que o sócio injetou na organização. Lucros retidos, se houver prejuízo acumulado, né? Lucro retido e lucro acumulado é a mesma coisa. E se tiver um prejuízo retido aí também, ele também vai ser lançado aqui, em vez de somar, a gente diminui, tá? Então ele diz aqui pra gente, de acordo com esse balanço que o contador montou, a gente consegue visualizar claramente que essa empresa possui mais dívidas, ou seja, mais obrigações, não é isso? Do que capital próprio. Capital próprio ela só tem 40 mil e obrigação ela tem 60 mil. Então essa é uma informação muito importante para as empresas e isso é facilmente visualizado no balanço patrimonial. Inclusive se chega a um conhecido índice chamado índice de endividamento organizacional, que mostra o quanto uma empresa está endividada. Por exemplo, a cada 100 reais, um real que ela tem 60% de dívida, né? Então, esse seria a situação da empresa do Péricles da Camila. Então, a empresa tem que trabalhar para mudar esse cenário. Então, ela tem que mudar esses números, ela tem que diminuir o número que ela tem de obrigações, os valores, e aumentar o patrimônio líquido. Quanto maior é o patrimônio líquido da empresa em relação às suas obrigações, mais saudável e mais sólida essa empresa está, tá bom? Então vamos continuar. Aí ele vai dando uma explicadinha, ele fala um pouquinho aqui, o patrimônio líquido também pode ser chamado de capital próprio. Então pode ser que em algum balanço patrimonial você enxergue lá escrito capital próprio, uma vez que representa o capital dos sócios que foi investido no negócio. Basicamente, ele pode ser formado por capital aportado por eles ou lucros retidos. Então, geralmente é isso. Ou o sócio injetou um dinheiro na organização, e isso se tornou um capital próprio, se tornou o patrimônio líquido, ou a empresa começa a ter lucro,
que ela vai conseguir enxergar esse lucro aonde? No DRE, na DRE, na demonstração do resultado do exercício. E esses lucros, tanto eles podem ser distribuídos aos sócios, né, aos acionistas, aos sócios, quanto eles podem ser injetados novamente, retidos novamente na organização, e eles usam conforme a necessidade da empresa, tá bom? Então vamos lá. Aí a gente tem aqui as contas. Quem são as contas, né? Quando a gente vê um balanço patrimonial, quer ver? Vou mostrar um modelinho aqui para vocês. A gente tem todas as contas. Aqui só tem algumas que eu estou usando o exemplo do livro para a gente montar depois. Então a gente tem banco, estoque, a gente tem caixa, a gente tem fornecedores, salários a pagar, impostos a pagar, banco, instalações da loja, etc, tá? Essas são as contas. Então aqui, ó, resumidamente, o que é uma conta? Tem um conceito aqui para vocês, ó. É o nome dado na contabilidade aos componentes do balanço patrimonial, do patrimônio, como a gente viu aqui. Opa, vamos lá. Banco, estoque, fornecedores, etc. E ela também se refere à DRE, tá? Então, quando a gente está falando de balanço patrimonial, a gente está falando das contas que compõem os bens, os direitos e as obrigações e patrimônio líquido, que estão compostas no balanço, estão no ativo e no passivo. Quando a gente fala de contas de resultado, a gente está falando das receitas e despesas, que são contas que a gente consegue visualizar na DRE, tá? Então, vou recapitular. Temos contas patrimoniais, que são as contas que estão no balanço patrimonial, bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido. E a gente tem as contas de resultado, que a gente vai conseguir visualizar na DRE, nas receitas e nas despesas, certo? Então, a gente vai ver um exemplo aqui de um balanço patrimonial do Péricles e da Camila. Olha só, isso aqui eles destrincharam, detalharam pra gente como é que estava esse balanço aqui, ó. Vamos voltar nele. O balanço estava aqui de forma resumida: 100 mil de bens e direitos, 60 de obrigações, 40 de patrimônio. E agora a gente tem aqui o balanço patrimonial destrinchado, explicado, detalhado, tá? Então a gente continua tendo 100 mil de ativo, bens, direitos, continua tendo 100 mil de passivo, sendo 60 de passivo, total passivo mais PL, sendo 60 de passivo e mais 40 de patrimônio líquido. É o mesmo balanço que a gente viu lá em cima, mas aqui ele mostra as contas pra gente. Então eles têm aqui no ativo circulante, só relembrando, ativo circulante e passivo circulante significa as contas que vão ter uma movimentação, que vão sofrer movimentações no período inferior a um ano. São contas de curto prazo, até um ano. E as contas de longo prazo, como por exemplo essa aqui, ó, exigível a longo prazo, ela é uma conta superior a um ano. Por exemplo, eu vou comprar um apartamento financiado com a construtora e eu vou pagar isso em 24 parcelas. Então, até 12 parcelas, ela vai entrar para mim no passivo circulante. A partir da 13ª parcela, ela entra para mim no exigível a longo prazo. Só para vocês relembrarem, tá bom? Então, vamos lá. Então, ele destrinchou. A gente tem 12 mil no banco, nós temos 60.200 de estoque, isso no passivo, no ativo, tá? Reforçando, ativo. 12 mil no banco, 60.200 no estoque. Por que tá no ativo circulante? Porque em menos de um ano isso vai girar, isso vai se movimentar. São contas que têm liquidez, maior liquidez. Essa é a ordem de registro. Inclusive, as contas mais líquidas, elas são registradas antes das contas menos líquidas. Por quê? O que é líquida? Vira dinheiro mais rápido. Contas com maior índice de liquidez
são aquelas que viram dinheiro mais rapidamente. Então, o banco, ele é uma conta mais líquida do que o estoque. Por quê? O banco eu vou lá e saco, já é dinheiro. Agora, o estoque eu preciso vender, gerar uma duplicata e depois que eu vou receber, tá bom? Ativo permanente. Nós temos aqui as instalações da loja. Por que é ativo permanente? Porque aqui já é um bem, é algo que não é líquido. Eu não vou, geralmente as empresas não gostam de se desfazer dos ativos permanentes para virar dinheiro, a não ser que a situação esteja muito, muito complicada, tá? Então, por isso que é chamado de ativo permanente, porque o intuito não é transformar isso em dinheiro. Então, nós temos as instalações da loja como exemplo, e nós temos os computadores da loja deles também como um ativo permanente. 20 mil de instalação, 7.800 de computador. Como é que eu cheguei nos 100 mil? Eu somei 12 mil, 60.200, 20 mil, 7.800 e deu 100 mil reais. Então vamos lá para o lado do passivo e patrimônio líquido agora. Eu tenho de débitos, de obrigações com os meus fornecedores, 34 mil reais. E eu tenho débitos com o banco, que deve ser financiamento de alguma coisa, de carros, de máquinas, alguma coisa assim, ou até mesmo do próprio galpão lá da própria loja, 26 mil reais. Isso é o que eu devo, tá? Que são aqueles 60 mil que a gente viu lá em cima. E eu tenho de capital social, ou seja, de dinheiro próprio da empresa, dinheiro que é dela mesmo, 40 mil reais. Não vemos aqui lançado lucros retidos por enquanto. Então, o total do passivo mais patrimônio líquido também deu 100 mil. Como é que eu sei que esse balanço foi lançado da maneira correta, que bateu? Porque o total do ativo é exatamente igual ao total do passivo. Porém, lembre-se daquilo que eu falei, se eu fizer lançamentos equivocados em contas erradas aqui no meio, eu posso ter um resultado igual, mas as contas estarão lançadas nos lugares errados, tá? Tem que tomar cuidado com isso. E aí, houve uma movimentação nesse balanço patrimonial. Então, nós vamos até preencher aqui juntos para vocês visualizarem. A gente tem o estágio atual do meu balanço patrimonial e nós temos o que vai acontecer depois, que tá aqui, ó, que eu coloquei para vocês, tá? Quais foram as movimentações, as alterações que o meu balanço patrimonial sofreu. Então, aonde que tá isso? Tá aqui, ó. No período seguinte aconteceu isso, isso e isso. Então, nós vamos mexer neste balanço e verificar o que vai acontecer com ele. Para tentar facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse aberto aqui pra gente poder olhar. Eu tenho esse meu aqui que a gente vai preencher. E aí nós vamos visualizar aqui quais foram as alterações pelas quais o balanço sofreu, tá? Então vamos lá. Quais foram as alterações do balanço? Então a gente teve que a empresa do Péricles, no próximo período, montou sua DRE e chegou num lucro líquido de 40 mil reais. Ó, peguei a canetinha da Isa aqui que clareia o negócio, tá? Então a gente teve um lucro líquido de 40 mil reais. O exercício informa, né? A atividade aqui informou que esses 40 mil reais ficaram retidos na organização, tá? Então, eles foram retidos, ou seja, eles vão permanecer na empresa, não foram para o banco, para a conta dos sócios, para o bolso dos sócios. O que ele fez com esses 40 mil reais? Ele fez 3 coisas com esses 40 mil reais. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele fez foi comprar equipamentos e materiais no valor de 5 mil. Segunda coisa que ele fez foi pagar dívidas com fornecedores no valor de 34 mil. E a terceira coisa é que sobraram R$1.000 dos 40 mil e ele colocou esse dinheiro no banco,
tá? Então, a partir dessas informações, a ideia é que vocês consigam fazer as movimentações necessárias no balanço patrimonial. Então, vamos lá. A gente tinha aqui um balanço patrimonial onde no banco eu tinha 12 mil, no estoque 60.200 e assim sucessivamente. Vamos seguir o roteiro daquilo que a gente verificou que aconteceu, porque aqui abaixo, se vocês olharem, ó, vamos movimentar um pouquinho aqui, ele vai apresentar para vocês os lançamentos que vão acontecer. O que é importante? Que eu nunca esqueça de fazer nenhum lançamento. Todos os lançamentos devem ser realizados para que eu consiga visualizar o que de fato vai acontecer. Senão, eu vou ter uma informação errada a respeito do meu balanço patrimonial. Eu até vou apagar aqui, ó, que eu tinha deixado o valor do ativo e passivo mais PL em 100 mil. Mas na verdade eu não tenho preenchido ainda, então nós vamos apagar para ver como é que vai ficar depois que a gente preencher. Então deixa eu apagar aqui rapidinho. Enquanto isso a gente vai analisar os lançamentos que a gente tem que fazer no nosso balanço patrimonial. Primeira coisa que eu sei que aconteceu, que eu já verifiquei aqui, vamos lá, é que houve lucro líquido de 40 mil reais. E ele me informou que esse valor ficou retido na organização. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é lançar esses 40 mil reais de lucro líquido retidos na organização. Ok, mas espera aí, aonde é que eu lanço isso? A gente não falou que o lucro líquido, ele é parte do patrimônio líquido da organização, que ele faz parte do capital social? Então, nós vamos fazer o lançamento desses 40 mil reais aqui. Então, eu vou ter que inserir aqui a continha lucro líquido, que eu ainda não tinha, né? Porque esse dinheiro aqui já estava lá lançado, a gente já vai organizar certinho. Então, eu vou fazer um lançamento novo aqui. Então, ele me falou que foi retido na organização, deixa eu ver se vocês conseguem ver direitinho, 40 mil reais de lucro líquido. Beleza. Por enquanto, ok. Então, vamos lá. Improvisando total aqui. Olha só. Então, eu tinha antes 40 mil reais de capital social, mas agora eu tenho, além dos 40 mil de capital social, eu tenho mais 40. Então, os 40 mil de capital social que já estavam lá, nós vamos manter. Não aconteceu nada com eles. Vamos lá. 40 mil já estava lá, viu, gente? Não é que eu tô acrescentando. É como se eu estivesse pegando esse antigo balanço e fazendo a movimentação que ele sofreu, tá? Vamos ver a próxima etapa. Bom, o lucro líquido já aconteceu. Aí ele me disse que dos 40 mil reais lá que foram retidos, como é que ele distribuiu essa grana? Lembrando que toda conta de balanço patrimonial que sofre alterações tem que ser modificada, tá? Então, nós vamos fazer o lançamento, que nós vamos ver daqui a pouco, chama partidas dobradas. A gente tem que fazer os lançamentos em todas as contas, senão nós não chegaremos ao resultado correto. Então, a primeira coisa, ele comprou equipamentos e materiais, 5 mil reais. Então, vamos lá. Quem são esses tais de equipamentos e materiais? A gente poderia dizer que ele lançou isso, vamos para o nosso balanço, nas instalações. Se eu tivesse na sala, eu ia perguntar para vocês, aonde vocês acham que entrou isso, né? Mas como eu não estou, nós vamos fazer aqui um lançamento baseado nisso, ó, vamos lá. Ele disse assim, que este valor ficou, vou ler aqui para vocês como é que tá escrito. No período seguinte, a locadora teve um lucro líquido de 40 mil. Este valor foi totalmente retido na organização, que usou 5 mil reais desse dinheiro para comprar novos equipamentos e materiais, aumentando seus estoques para 65.200. Então, ele informa para a gente o que aconteceu no estoque. Porque esse material, ó,
Olha só que interessante como a gente tem que entender bem a conta. Olha lá. Quando você lê aqui compra de equipamentos e materiais, pode gerar na nossa cabeça grandes dúvidas a respeito de que tipo de equipamentos isso pode ser. Então, isso poderia ser uma máquina, poderia ser alguma coisa relacionada à parte de ativo permanente. Só que depois ele nos dá uma explicação do que aconteceu. Quando fica a compra de equipamentos e materiais, fica vago. Mas quando a gente lê com atenção o exercício, a gente consegue entender melhor que houve então um aumento do estoque para 65.200. Vamos ver como é que estava o estoque antes. Olha lá. O estoque deles estava em R$60.200. Quando eu agrego R$5.000 nessa compra, nesse dinheiro que eu usei parte dos R$40.000 do capital, do lucro acumulado, então eu passo a ter um estoque que estava em 60, ele passa a ser de 65.200. Então eu vou arrumar aqui o nosso balanço patrimonial. Vamos lá. Então eu tenho aqui um estoque que estava no valor. Deixa só eu subir a câmera aqui. Vou tirar isso daqui para não cair. Eu tinha um estoque de 60.200 e agora eu vou ter um estoque, apoiar, de 65.200. Então eu tenho aqui, eu tinha 60.200 e agora eu tenho um estoque de 65.200. Olha aqui, era 60.200, aumentou 5.000, lembra que ele falou que aumentou 5.000? E aí foi para 65.200, tá bom? Então vamos ver a próxima etapa. Vamos lá. Deixa eu só arrumar o 6 aqui que ficou muito feio. Beleza. Próxima etapa. Então vamos lá. Já lancei o lucro líquido lá no balanço. Então esse aqui já posso ticar que eu já lancei. Certo? Já lancei a minha compra de materiais de R$5.000, aonde o meu estoque aumentou para 65.200. Também já foi. Agora, o que mais que aconteceu? Ele pagou dívidas com fornecedor no valor de 34.000. Lembra? Tinha 40, usei 5. Agora eu vou usar mais 34.000. Então, vamos lá que nós já vamos lançar esse aqui. O que é dívidas com fornecedores? As minhas dívidas são as minhas obrigações, certo? Então, eu vou fazer uma movimentação lá no passivo. Vamos lá. Tá aqui. Olha só quanto é que ele tinha de dívidas com fornecedor. Ele tinha os 34.000 exatamente que ele acabou de quitar. Então, o que vai acontecer lá no meu novo balanço? Na minha conta fornecedores, que eu devia 34, mas acabei de quitar, eu não devo mais nada. Então, aqui ficou em zero. R$0. Eu quitei. Nossa, que letra bonita. Eu quitei minhas dívidas com fornecedores. Legal. Fiz mais um lançamento. Porém, então são 34.000 de pagamento de fornecedor, 5.000 de estoques, então eu tenho 34 com mais 5, eu já gastei 39.000 dos lucros acumulados. E agora, o que eu vou fazer? Sobrou R$1.000, correto? Ele tem mais uma movimentação que ele fez com esses R$1.000. Vamos ver qual foi? Pego de novo aqui a luzinha. Com esses R$1.000 que sobraram, ele colocou esse dinheiro no banco. Então, já vamos ticar aqui? Esses 1.000 foram para o banco. No banco, vamos ver como é que eu tinha, quanto eu tinha? Olha lá, ele tinha 12.000 no banco, então agora ele não tem mais 12. Entrou mais um, ele ficou com 13.000 no banco. Então, vamos lá para o banco. Eu tinha 12.000. Mas como eu coloquei mais um, eu fiquei com 13. Que letra bonita, tô admirada.
13 mil reais. Ótimo. E o resto, gente? O que aconteceu com o restante? Permaneceu igual. Então, eu vou preencher aqui pra vocês igualzinho tava o antigo, tá? Vou só colocar essa luzinha aqui pra ficar mais fácil. Vou preencher igualzinho tava o antigo. Só um minutinho. Vamos lá, tô preenchendo aqui, tá bom? Vão olhando aí. Vão observando o balanço patrimonial enquanto isso. Vão admirando a beleza dele. Enquanto eu vou preencher aqui pra vocês na lousinha. Então, eu tinha de instalações da loja 20 mil. Tô colocando aqui, tá? Vocês já vão ver que vai ficar igual. E eu tinha de computadores... 7.800, permaneci com o mesmo valor. Vamos lá, 7.800. No exigível a longo prazo, que são aqui os bancos, eu tinha 26 mil, não mexeu em nada, permaneço com os 26 mil. E eu também tinha aqui um capital social de 40, ok. E aí, eu tô com medo que pausou o vídeo, mas tudo bem, vamos lá. Ó, vou colocar aqui pra vocês. Eu fiquei com essa nova versão do balanço patrimonial, depois que eu fiz as minhas movimentações no patrimônio, nas contas do patrimônio. Essa movimentação, ela foi gerada por uma conta de resultado. Por quê, gente? Porque o lucro líquido, ele é uma conta de resultado. Aonde é que eu acho o lucro líquido, se não na DRE, que é um relatório contábil de resultado, tá? Então, quando eu vou fazer a aferição aqui dos valores, eu vou chegar num aumento. Eu vou chegar em qual valor? Vamos lá, vamos pegar aqui, que eu acho que é 106 mil. Vamos ver o que aconteceu aqui depois de toda essa movimentação. Vamos lá. Espero que vocês estejam conseguindo, vocês consigam acompanhar. Vamos lá. Fiz as movimentações que estão naquela luzinha. E aí ficou assim: 13 mil, 65.200, 27.800. E no final eu fiquei com um total do ativo de 106 mil reais. E o que aconteceu no passivo? Mesma coisa. Eu zerei minha conta fornecedores. Deixa eu acompanhar para vocês olharem. Zerei, paguei tudo. Mantive o que eu estava devendo no banco. Acrescentei os lucros a receber. E na somatória eu fiquei com o mesmo 106 mil reais que eu tenho aqui no ativo, tá? Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho que executar lançamentos, eu não posso esquecer de nenhum. Estão vendo? Então, entrou os 40 mil num lugar e depois eu fiz a distribuição deste valor em cada conta conforme a instrução que eu recebi do exercício. E olha que interessante, como você viu, a geração de lucro aumentou o patrimônio da organização como um todo, que passou a ter patrimônio total de 106 mil reais. Total dos ativos mais total das obrigações ou passivos. Então, vamos ver por que aconteceu isso? Por que essa geração de lucro aumentou o patrimônio da empresa? Porque a gente trabalha com dois tipos de contas. As contas patrimoniais, que foram essas daqui que a gente movimentou, banco, estoque, fornecedores, né? Essas que a gente movimentou aqui, essas, tá? Elas não fazem alteração no patrimônio. Ao passo que as contas de resultado, lucro a receber, da onde é que eu tiro essa informação do lucro a receber? Do DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Então, as contas de resultado, elas vão alterar o patrimônio da organização. Por isso que através de uma conta de resultado, que foi o lucro líquido, o meu patrimônio passou de 100 mil reais para 106 mil reais, tá? Espero que vocês tenham entendido. Aí aqui ele vai falar sobre as contas patrimoniais, que são aquelas contas que representam o ativo e o passivo, e ele vai falar que as contas de resultado
são as receitas e as despesas do período que devem ser encerradas no final do exercício para que se apure o resultado do exercício. Que resultado é esse? Lucro ou prejuízo, tá? E aí, gente, ó, ele faz uma outra verificação aqui, né? Se a empresa de Péricles não tivesse apresentado nenhum lucro e usasse 10 mil reais da conta banco para comprar estantes novas, o que ia acontecer com o balanço, tá? Então, vamos ver aqui. Ó, chegamos no valor de 106 mil reais que a gente tava, esse anterior que eu fiz agora para vocês aqui. E a única coisa que ele fez foi comprar estantes novas. Então, ele tirou 10 mil do banco e ele comprou estantes novas aqui para as instalações da loja, tá? O que vai acontecer com o resultado? Eu vou tirar os 10 mil daqui e vou aumentar os 10 mil aqui. Só houve uma movimentação patrimonial, não houve uma movimentação de resultado. Então, aqui vai ficar 20 mil, oh, perdão, 30 mil aqui. Ele tinha 20, certo? Saiu 3 mil daqui, 10 mil daqui, saiu 10 mil daqui, entrou 10 mil aqui. Então, não aconteceu nenhum tipo de movimentação de resultado. Por isso, não vai sofrer alteração de patrimônio. Vai permanecer os mesmos 106 mil reais que estavam anteriormente, tá? Olha lá. Mesma coisa que eu fiz, ele tá demonstrando aqui. Saiu uma grana daqui, tinha 13 e entrou 10 mil reais aqui. Saiu 10 daqui e entrou 10 aqui, permanece o valor do patrimônio igualzinho, tá? Então, ele não altera o valor do patrimônio porque ele não é uma conta de resultado, ele é uma conta patrimonial, tá bom? Então, nós vamos partir para o próximo vídeo falando um pouquinho a respeito de débito e crédito com vocês, tá bom? Daqui a pouco eu volto.